Olá, boa noite. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Livres Ideias. Bob, a gente encerrou o primeiro bloco falando dos simulados e da orientação pedagógica e profissional que cada aluno recebe no Senas pré-vestibular, né? Certo. Como é que funciona a questão dos simulados? Na verdade, o que a gente estava comentando com relação ao programa de aconselhamento, orientação e acompanhamento, né? Vinculado ao simulado é o seguinte, que a partir do momento que o aluno faz o simulado, a gente consegue perceber quais são as deficiências técnicas, né? O que realmente a gente precisa trabalhar nesse aluno. Tipo assim, não que a gente vá deixar de trabalhar os outros conteúdos com esse aluno, mas a gente vai orientar o estudo deles de acordo com as deficiências. Tipo assim, você está com uma certa dificuldade aqui em ciências da natureza. Então você precisa se dedicar um pouco mais a isso. Porque sua nota em ciências humanas, em linguagens, em matemática, está tranquilo. Sua nota em redação está tranquilo. Então nós vamos orientar seus estudos nesse sentido. Então você dedica um pouco mais a isso daqui. Voltamos para as entrevistas, avaliamos se esse aluno realmente tem conseguido colocar em prática aquilo que a gente propôs, de tentar dormir às 8 horas, de tentar, né, praticar uma atividade física, de se desligar um pouquinho daquilo ali, daquele dia a dia tenso que a gente sabe que de estudos, de aula de manhã, aula à tarde e revisão à noite que o aluno tem em casa. Então a gente tenta avaliar tudo isso daí. E isso é feito ao longo dos outros simulados, sempre tentando aperfeiçoar a habilidade desse aluno. Nós vamos analisando ao longo dessas 5 etapas tudo que a gente pode fazer para garantir que ele vai levar sua nota como um todo e, consequentemente, conquistar seu sonho. A gente deixa muito claro também para o aluno a importância que é a prova de matemática e suas tecnologias e a prova de redação, certo? Para quem tem alguma dúvida com relação a isso daí, se você pegar uma prova, por exemplo, de ciências da natureza, os conteúdos que compõem aquela prova ali são essencialmente química, física e biologia. Então eu preciso de 3 disciplinas básicas e dominar 3 disciplinas básicas para ter uma nota legal, razoável ou expressiva, de acordo com o curso que eu quero, naquela habilidade. Já em matemática, por exemplo, você precisa basicamente de dominar a matemática para poder ir bem nela. Então, é muito importante que você não esqueça, por exemplo, da matemática, mesmo que você já esteja bem, porque é uma prova que, se você vai bem, ela leva consideravelmente sua nota. Outra coisa é a redação. Se você tem uma boa produção de texto, consequentemente você vai ter uma boa nota de redação. E ela conta como um bloco inteiro, certo? Então é importante que o aluno tenha essas estratégias. A prova do Enem, ela vai avaliar uma série de coisas no aluno. Ela vai avaliar, eu acredito que num primeiro lugar, a estratégia, mais até do que conhecimento, porque o aluno pode ter muito conhecimento, mas dependendo da estratégia que ele adotar na prova, ele não consegue transmitir o seu conhecimento para a prova e não consegue ter um bom resultado. Inclusive com relação ao tempo, né? Tem muito aluno Exatamente. que domina o conteúdo, mas que na hora da prova chega, enfim, dá o último horário e ele não conseguiu passar todas as questões ou resolver todas as questões. Isso acontece muito com a questão do branco também, do aluno que fica nervoso, a gente... Sim. É natural, mas aí é importante que o aluno respire um pouco, tente se tranquilizar, comece a ler algumas questões e as coisas vão acontecendo naturalmente, se ele tiver uma preparação. Claro que cada um tem aí sua particularidade com relação ao desafio que ele enxerga em fazer uma prova, né? E aí não tem como a gente... se pudesse, a gente estaria do lado do aluno ali, segurando a mão dele, para permitir que ele fique mais tranquilo e consiga fazer a prova. No segundo dia, isso fica até evidente, que tem uma prova de matemática, que é muito importante, uma prova de redação, que é muito importante, e uma prova de linguagens, que também, assim como as outras, tem a sua grande relevância. E nesse dia, como você tem muito mais coisa para você fazer, principalmente a redação,
que se o aluno não fizer, ela é eliminatória, ou se ele for muito mal nela, ele fica muito preocupado com ela. Alguns começam pela redação, vão para a matemática, terminam em português, outros adotam estratégias diferentes, e isso depende de cada aluno, da facilidade que ele tem ou não de desenvolver cada uma daquela habilidade. Por exemplo, se um aluno tem facilidade e treinou a fazer um texto, independente do tema, em 1 hora e passa ele a limpo, comece pela redação. Entendeu? Se para você isso é fácil, escrever, faça aquilo ali para você garantir, porque você já vai garantir uma boa nota. Depois eu tenho mais facilidade com linguagens, ou matemática. Bom, aí cada um vai criar a sua estratégia, certo? O importante é que a gente estava falando do que o Enem acaba exigindo, digamos assim, do aluno. Então, primeiro que ele tem que ter uma boa estratégia, e essa estratégia é dele. Segundo, que ele tem que treinar essa estratégia antes. Não, eu vou treinar a estratégia no dia da prova. Não, então você não tem uma estratégia estabelecida. Então é importante que você, ao longo desses 5 simulados, você avalie as estratégias, até tente mudar as estratégias para ver aquela que se encaixa melhor e que te traz mais resultado, certo? Então o importante é que você tenha uma boa estratégia, exercite essa estratégia, saiba que ela é realmente segura, que você consegue fazer e tal, você já treinou várias vezes, consegue, está tranquilo, e realmente esteja preparado para uma prova desgastante, exaustiva. É interessante a gente comentar o seguinte: muitos alunos falam desse desgaste da prova, e realmente é verdadeiro. Claro que tem toda uma tensão em torno dessa prova aí, e até aquela ideia de que se eu não for bem, a outra oportunidade só no outro ano de eu fazer uma nova prova. Então é muito complicado para um aluno que está ainda em formação, né? Tem que ter muito equilíbrio emocional realmente para você obter sucesso na prova. Isso é importante. Só que para um aluno que está, por exemplo, estudando conosco todos os dias de manhã, quase todos os dias à tarde, e em algumas oportunidades ele acaba relembrando alguma noite, algum assunto à noite, ele ficar 4, 5, 5 horas e meia numa prova não deveria ser um desgaste, avaliando só a prova em si. Claro que tem toda uma outra coisa por trás, mas não deveria ser um grande desgaste para um aluno que estuda 8 horas por dia. Tá certo? Então, aquele aluno que realmente chega na prova e achou aquilo ali um absurdo de questões, 90 questões, que realmente é muito, tá? Na verdade, ele não treinou o suficiente para aquela prova. Eu posso estar sendo um pouco duro com esse aluno que passou por isso e que muitos passam por isso, mas na verdade, se você fizer o exercício ao longo de 8 meses, seguramente você vai chegar na prova e não vai ter problema com relação ao término dela. Você vai conseguir fazer toda a prova, porque você já treinou isso, você fez isso 5, 6, 7 vezes e em todas as vezes você terminou. Claro que no dia tem outras questões, mas é importante que você faça isso. Bob, e para quem vai começar agora uma preparação que vai levar 8 meses, ele está provavelmente na fase de escolher um pré-vestibular, de optar por uma preparação, né? Eu acredito que a principal preocupação desse aluno seja com a equipe de professores, certo? Certo. Uma das preocupações. Uma das grandes preocupações é uma boa equipe de professores. No Senas pré-vestibular, qual é a preocupação, a sua preocupação na formação da equipe de professores? Você tem algum... Nós felizmente temos grandes talentos. Conseguimos ao longo desses anos aí revelar muitos talentos, até então desconhecidos do público, mas que hoje desempenham um trabalho excepcional. Nós temos 2 professores conduzindo cada uma das áreas, o que favorece, porque cada um tem a sua forma de transmitir, enxergar aquele conteúdo, e não cansa tanto o aluno do que ele vê todo um conteúdo com um professor só. E além disso, a gente faz todo ano, na verdade, ao final de cada semestre, a avaliação dos professores pelos alunos, de maneira, como é que fala? Periódica. Que ele não sabe que ele está
A gente não sabe quem votou em quem. De forma anônima. De forma anônima. Nós fazemos isso daí e nossa equipe de professores tem uma aceitação avaliada como excelente por mais de 90% dos nossos alunos. E isso pode perguntar para todos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar conosco. Então, assim, nós temos muita preocupação. Todo ano a gente trabalha na orientação desses professores para aperfeiçoar esse curso. É um curso já muito bem formatado, que está sendo conduzido há vários anos já. Então a gente já tem uma estratégia muito bem estabelecida e muito bem sucedida, né? Nós temos resultados que comprovam isso. Outro dado que eu considero muito relevante e deixa toda a nossa equipe muito feliz é saber que a maior parte dos nossos alunos chegam ao Senas por indicação de amigos, né, parentes, ou seja, que estudaram conosco, se sentiram muito bem recebidos e acolhidos e tiveram uma preparação muito profissional, de muito respeito, que atendeu às suas expectativas e que, consequentemente, trouxe bons resultados, certo? Então, com relação à nossa equipe de professores, eu fico muito seguro e muito feliz com aquilo que a gente conseguiu construir ao longo dos anos. Seria bom se eles estivessem aqui e pudessem se apresentar, porque realmente são muito competentes, têm boa formação, buscam se qualificar cada vez mais, a gente incentiva isso, mestrado, doutorado, né? Então, assim, muito tranquilo. Eles podem ter certeza que serão muito bem recebidos por uma equipe antenada e super competente. Ô Bob, então, para o terceiro bloco, eu gostaria de... Já encerrou isso? Já, está quase. Para o terceiro bloco, eu gostaria de conversar com você um pouco mais sobre o formato do Enem, para quem ainda tem pouco conhecimento sobre como funciona essa prova, e um pouco sobre essas especulações que ainda aparentemente se confirmaram muito poucas, ou quase nenhuma, né? Mas essas especulações sobre possíveis mudanças no formato do Enem 2017. Beleza? Certo, tranquilo. Bom, pessoal, aguardo vocês então para o próximo bloco do nosso programa.